Capítulo 13. O som das batidas é como um tambor no meu cérebro. Os cães latem febrilmente. Estamos presos na delegacia. Ainda estou segurando Bri no meio da sala escura, sentado nas tábuas empoeiradas do chão. Meus amigos parecem congelados pelo medo ao meu redor. Os mesmos pensamentos devem estar passando por todas as nossas mentes. Este é o fim. É assim que morreremos. O medo que sinto me consome tanto que nem percebo que Bri está tentando se soltar do meu braço. Brooke, ela diz. Brooke, olha, ali! Finalmente a solto e me viro para ver aonde ela está apontando. Ela sai de cima de mim e corre em direção a uma pequena escotilha no chão. Não tenho ideia de como ela conseguiu vê-la na penumbra, mas o alívio quando abro e vejo uma escada que leva à escuridão me consome por completo. Rápido! Grita a todos. Rian é o primeiro a chegar correndo. Ele desce correndo as escadas, desaparecendo na escuridão. Molly faz sinal para Bri e Charlie serem os próximos. Os fazem passar e depois se deixa cair atrás deles. Zack é rápido em segui-los. Ben aparece, sua arma desembainhada e apontada para a porta enquanto recuo de lado. Brooke, vá, diz ele. Eu cubro você. Mas um certo senso de responsabilidade me impede de me salvar primeiro. Serei como um capitão abandonando um navio que está afundando. Você primeiro, grito. Vamos! Eu agarro pela camisa e puxo em direção ao buraco. Assim que ele começa a descer, uma das janelas se quebra. Estremeço com o barulho e me viro para ver os loucos subindo uns por cima dos outros na pressa que me alcança. Brooke! Ben grita no buraco. Entro na escada, puxando a pesada porta de madeira para baixo com uma mão e tateando minha arma com a outra. Disparo 4 tiros nos loucos que se aproximam antes de desaparecer no buraco e fechar a escotilha firmemente no lugar. Lá embaixo, as mãos dos meus amigos se estendem em minha direção. Zack e Ben me levantam da escada e me colocam no chão. Acima de nós, os loucos batem na escotilha. Meu coração bate selvagemente enquanto olho ao redor. Molly acendeu sua lanterna e está iluminando o lugar. Estamos em um túnel que se estende até onde a vista alcança. Parece algum tipo de depósito com caixas de madeira empilhadas aleatoriamente. É feito de tijolos e está úmido, com cheiro de mofo. Aqui embaixo cheira a rato e morto. Embora não tenhamos ideia para onde nos leva, não temos escolha a não ser seguir o túnel. Os loucos vão passar pela escotilha mais cedo ou mais tarde. Seguir em frente é a única maneira de evitar uma morte certa. Corremos pelo túnel o mais rápido que podemos. Nossas lanternas iluminam o caminho, saltando e fazendo as sombras dançarem ao nosso redor num louco padrão de clarões. É como se estivéssemos em uma espécie de boate do pesadelo. Do outro lado do túnel, o caminho por onde acabamos de chegar, ouvimos um som de madeira se quebrando, seguindo por batidas surdas, quando os loucos caem pela escotilha no chão. Mais uma vez a caçada está em andamento. Só posso rezar para que não haja mais perigo do outro lado desse túnel. Consigo ouvir os barulhos dos loucos se aproximando de nós. Todo o meu corpo está tenso, pulsando com adrenalina. Não quero morrer aqui embaixo desse túnel escuro e fedorento. Enquanto meus pés batem no piso de cimento, sinto algo roçar em minha perna. Meu primeiro instinto é uma ratazana, mas é grande demais para ser isso. E é quando percebo que Jack está voltando para onde viemos, correndo diretamente em direção aos loucos. Penélope corre atrás dele, ansiosa para entrar na briga também. Acendo minha lanterna em direção deles e vejo mostrando as presas, mirando na garganta dos loucos. A visão é tão horripilante que me revira o estômago. Também estou aterrorizada pela segurança deles. Ambos são tão pequenos e frágeis em comparação com os loucos. Disparo alguns cartuchos de munição para ajudar, mas sei que não é suficiente. Se quiser impedir que os loucos nos persigam, vou ter que pensar em algo drástico. Gente, grito à frente, precisamos criar uma barricada com as caixas. Não podemos parar, Zack grita de volta. Eles estão perto demais. Mas sei que não vamos conseguir se continuarmos correndo. Ainda não conseguimos ver o final do túnel. Nem sabemos o que há no final. Pode estar nos levando a uma parede de tijolos pelo qual sabemos. Ignorando seu aviso, começa a derrubar as caixas com o braço conforme avança. Elas caem no chão,
estilhaçando-se e derramando seu conteúdo no chão. Carvão, montes e montes deles. Vê-los me dá um segundo lampejo de inspiração. Continuo derrubando as caixas, esperando que os loucos tenham mais dificuldade para nos alcançar com os obstáculos no caminho. Ao mesmo tempo, arranco uma tira de tecido do meu uniforme, seguro entre os dentes e procuro os fósforos da minha bolsa. Finalmente os encontro. Acendendo a ponta do tecido, paro e giro e arremesso no carvão espalhado e na madeira estilhaçada. As lascas agem como gravetos e o fogo se espalha rapidamente, mas está baixo demais. O calor pode retardar os loucos, mas não é suficiente para detê-los. Jack e Penélope correm em nossa direção. Passam correndo pelo fogo e voltam para o grupo. Eles conseguem causar muito estrago entre eles. Mas há ainda loucos, muitos loucos deles, em pé, e eles estão se aproximando muito. Agarro uma das caixas e jogo com todas as minhas forças no fogo. Os outros finalmente percebem o que estou fazendo. Todos também param, construindo rapidamente uma barricada na altura da cintura com as caixas sobressaltantes. O fogo pega e finalmente temos uma barreira. Alguns dos loucos correm direto para elas e se incendeiam. Vamos, digo, sigamos em frente. Deixamos a barricada em chamas para trás e corremos pelo túnel. Jack está bem ao meu lado e eu estou muito grato por sua coragem lá atrás. Ele diminuiu a velocidade dos loucos, tempo suficiente para que eu organizasse meus pensamentos e elaborasse um plano. A fumaça começou a engrossar o túnel, à medida que mais e mais carvão começa a queimar sem chama. É espessa, então fica difícil respirar. As crianças começam a tossir. Precisamos sair daqui, grito. Consigo ver uma escada, Zack grita lá da frente. Todos corremos em direção e vemos uma escada de metal enferrujada, caindo aos pedaços, parafusada na parede, que leva a uma tampa de metal redonda. É um bueiro, que presumivelmente dá para as ruas de Toledo. Zack sobe mais rápido que consigo piscar, batendo o ombro contra a tampa do bueiro. Ela se abre e o ar frio da tarde nos atinge. Ele desaparece na parte de cima, e então seu rosto reaparece. Vamos! Zack grita, e estende a mão para baixo. Passamos Charlie e Bree à frente. Molly começa a subir, com Penélope no braço. A escada geme sob o seu peso. Os parafusos da parede parecem ser soltos e chacoalham a cada passo que ela dá. Brooke, diz Ben, você é mais leve. Deveria ir depois. Olho dele para Rian. Não posso subir sabendo que um deles será o último. Que a escada pode não aguentar o peso de um deles e mandar o outro para a morte. Mas não tenho outra opção, porque Rian de repente me levanta com os seus braços e me empurra para o primeiro degrau. Ele empurra para trás e não tenho escolha a não ser subir. Agarra a mão estendida de Zack e ele me puxa para a rua através do buraco. O ar frio me surpreende depois do túnel abafado, fedorento e cheio de fumaça. Começo a tossir e Bree corre em minha direção, jogando os braços em volta de mim. Mas ainda não acabou. Ben e Rian ainda estão lá embaixo, naquele lugar horrível e escuro. Uma fumaça preta e acre sai do buraco enquanto corro até Zack e estendendo a mão para baixo. Jack é empurrado com os braços por Rian. Eu puxo para fora e o deixo cair atrás de mim. Ele corre em direção a Penélope e Bree o recebe com carinho. Ben é o próximo. Eu ajudo a tirá-lo do buraco. Ele está completamente coberto de fuligem, seu rosto manchado de preto, parecendo um mineiro saindo das minas. Mas quando ele sai do buraco, a escada range e se desentrega atrás dele. Rian! Grito, enquanto pedaços de retorcidos de metal caem ao redor dele, estourando contra o chão. Lá no fundo do buraco, Rian olha para mim, parecendo perdido e aterrorizado. Pegue minha mão! Grito. Não, ele grita de volta. Eu sou pesado demais para você. Vou te puxar para dentro. Me viro para Zack e Ben. Segurem minhas pernas. Vou descer. Não lhe dou chance de protestar. Lanço-me para frente no buraco e eles me seguram, imobilizando minhas pernas contra o asfalto. Estou pendurada pelo buraco pela cintura, esticando-me em direção a Rian. Ele ainda está uns bons metros abaixo de mim. Pula! Grito. A fumaça está tão densa que agora está começando a escurecer minha visão. Por um segundo, o perco de vista. Meu primeiro medo é que ele tenha desmaiado. Rian! Grito. Rian! De repente ele aparece.
fazendo a fumaça rodopiar ao seu redor. Ele tem uma caixa. Tosse enquanto coloca a caixa no chão, cobrindo seu rosto com a manga. E então sobe nela. Isso dá uma altura suficiente para alcançar minhas mãos. Eu asseguro com toda a força que tenho. Puxem! Grito para Zack e Ben. Molly se aproxima para ajudar, e entre os três, eles me levantam com Rian pendurado em meus braços. Nós o puxamos para fora do buraco e então o deixamos cair no chão. Dou uma grande golfada de ar e me deito de costas, olhando para o céu escuro. Meu primeiro instinto é rir. Conseguimos. Estamos vivos. Mas quando me viro para Rian, esperando ver seu sorriso arrogante, em vez disso, vejo que seus olhos estão fechados. Ele não está se movendo. Não, 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 digo, arrastando-se de joelho em sua direção. Apoio minha cabeça em seu peito. Não está subindo nem descendo. Ele não está respirando. Todos começamos a perceber o que está acontecendo. Eles se amontoam olhando ansiosos e pálidos. As crianças se agarram umas às outras, incapazes de olhar quando começo a fazer respiração boca a boca em Rian. Jack uiva na noite e Penélope se junta. Vamos, grito, enquanto bombeio o peito de Rian. Ele está completamente coberto de fumaça preta. Quando aproximo meus lábios dos deles, tem gosto de carvão. Vou fazer Rian respirar de novo. Ele não pode me deixar. Agora não. Não sei o que faria sem ele. De repente, Rian dá uma forte golfada de ar, respirando de novo, mas continua inconsciente. Sento-me sobre os meus calcanhares, sentindo-me sobrecarregada. O que devemos fazer agora? Estamos no meio da rua, completamente expostos. Não temos um trem e Rian está inconsciente. Precisamos encontrar abrigo, diz Molly, pegando pelo braço e colocando-me em pé, caso ainda haja algum louco vivo por aí. Abrigo? Onde? Grito, olhando ao redor para os prédios abandonados. Nenhum deles parece oferecer proteção adequada. Todos estão caindo em pedaços. Nesse momento, percebo que os cachorros desapareceram. Mais uma vez, partiram correndo, farejando o ar, em busca de perigo em nosso nome. Então, de algum lugar distante, Jack começa a latir e Penélope se junta com os seus latidos agudos. Acho que os cachorros podem ter encontrado algum lugar, responde Molly. Vamos! Ela pega minha mão, não querendo me soltar. Mas mesmo quando me viro para tentar trazer Rian, então deixo que ela me guie em direção aos latidos de Jack e Penélope, enquanto Ben e Zack carregam o corpo inconsciente de Rian. Penélope e Jack nos levam por um caminho que corre paralelo aos trilhos do trem. Mais adiante, há um prédio de aparência estranha que parece ter sido uma espécie de usina elétrica. É feito com uma série de edifícios como silo. Ao lado, há um prédio em forma de pirâmide que está completamente enferrujado. Não há janelas e a única forma que pode entrar é por uma escada estreita e íngreme. Estou tão feliz que os cachorros conseguiram encontrar esse lugar. Sem dúvida, nos oferecerá proteção para a noite. Com apenas uma forma de entrada, podemos proteger a porta. Vamos, digo subindo a escada. Empurro a porta no topo e entro no estranho edifício. Então percebo que não é uma usina elétrica, mas sim um enorme armazém de grãos. Nunca vi algo assim antes. Zack, Ben e Molly conseguem levar Rian pelas íngremes escadas até o armazém de grãos. Bree e Charlie entram por último. Zack bate a porta mergulhando na escuridão. Então todos nós sentamos no chão exaustos. Ajuda a colocar Rian em uma posição confortável e limpa a fuligem do seu rosto. Ele ainda está inconsciente e sua visão me aterroriza. Acho que alguns de nós deveriam voltar para buscar o barco no porto, digo ao grupo. Por quê? Molly me pergunta. Porque o rio chega até Indiana e sabemos que estamos mais seguros na água. Zack consulta o mapa. Ela está certa. O rio Maumee nos levaria por quilômetros, mas passa por algumas áreas urbanizadas. Ele aponta para o local onde o rio bifurca em um lugar chamado Grand Rapids, seguindo para o sul quase todo o caminho através de Ohio. Este rio evitaria todas as cidades grandes. Não quero que você vá, Brooke, diz Bree, com o lábio inferior tremendo. E quanto ao Rian? E se ele acordar enquanto você não estiver? Ela tem razão, diz Ben. Não deveríamos nos separar. Não enquanto houver lobos por aí. Bem, então qual é o seu plano? Digo, com um tom duro.
Que tal, diz Molly, agindo como pacificadora, todos dormirmos um pouco, comer alguma coisa, falar isso sobre amanhã? Falar sobre isso amanhã de manhã? Neguei com a cabeça. Precisamos ter um plano. E teremos, diz ela com severidade. Amanhã, as crianças precisam descansar. Ela gesticula na direção de Bree e Charlie. Ambos parecem aterrorizados e exaustos. E sei que Molly está me alertando para me acalmar, para não parecer tão desesperada e frenética na frente deles. Mas não posso evitar. Não suporto a ideia de não saber para onde vamos em seguida, sem saber qual é o próximo passo do plano. Era para estarmos em um trem de carvão agora, a toda velocidade, pelo campo aberto, não trancados em um armazém de grãos. Não, respondo bruscamente. Essa noite, vamos descobrir o que vamos fazer. Assim que Rian acordar, vamos embora. Molly semicerra os olhos. Ela não aprecia minha atitude ou o fato de eu estar dando ordens, mas sinto que estou perdendo a cabeça nesse momento. Traçar nossos próximos passos é a única coisa que vai me impedir de me preocupar. Quer saber? Tudo bem, diz ela bruscamente. Já que nenhuma das minhas opiniões parece importar, vou ver se há algo comestível nesse lugar. Vocês fiquem aí, falando em círculos. Perdão, gente, pelo fogo. Ela se afasta. Sinto-me mal por tê-la deixado com raiva, mas ela não tem ideia do perigo em que estamos. No meio do nada, completamente fora de rota. Quanto antes planejarmos nossa rota de fuga, melhor será. Zack estende o mapa no chão e Ben e eu olhamos. Você realmente quer voltar todo o caminho para buscar o barco? Pergunta Ben. Que outra opção temos? Respondo. É nosso único meio de transporte e não podemos chegar ao Texas a pé. Ela está certa, responde Zack. O barco é essencial aqui. Poderemos até seguir todo o caminho para o oeste e depois remar pelo Mississippi. Mas isso significa passar por Chicago, diz Ben. Com certeza há um estádio lá. E isso sem mencionar o quão longe teríamos de carregar um maldito barco em primeiro lugar. Você tem uma ideia melhor? Pergunta Zack. Ben encolhe os ombros. Não sei se é melhor ou não, mas acho que deveríamos deixar o barco para trás. A chance de encontrarmos um na outra ponta é bem alta, você não acha? Isso significa que não estaremos sendo atrasados o tempo todo para carregar o barco. Estou prestes a me lançar em outra discussão, quando de repente ouço um som estridente. Um grito. Molly, eu grito. Jack e Penelope se lançam na escuridão, prontos para serem heróis novamente. Estamos de pé, preparados para segui-los. Fiquem aqui, grito para Bish e Charlie. Cuidem de Rian, certo? Então corremos. Zack na frente, depois eu e depois Ben. A grade de metal range sob os nossos pés enquanto corremos atrás de Jack e Penelope. Molly! Grito, mas não há respostas. Estou aterrorizado com a minha amiga. O que quer que tenha acontecido com ela? Ela caiu em um dos balcões e se machucou? Foi atacada? Se sim, por quem e o que? Consigo ver Jack e Penelope parados mais adiante, mas não consigo ver Molly de jeito nenhum. Corremos em direção aos cachorros e vemos por que eles pararam. Há uma grande porta que está lacrada. Os cachorros arranham gemendo. Ela deve estar aí, digo. Zack e Ben começam a bater com os ombros na porta. Eu também me junto e em pouco tempo conseguimos abri-la um pouco. Molly? Grito pelo vão. Você está aí? Novamente não há respostas. Conseguimos abrir a fenda grande o suficiente para Penelope passar. Por favor, encontre-a. Diga ao Chihuahua de um olho só. A cadela se inclina a cabeça para o lado como se entendesse o que pedi e então desaparece pelo vão. Ela vai ficar bem, diz Ben, envolvendo meu braço em volta do meu ombro. Penélope vai encontrá-la. Me encosto nele, lembrando o quão segura e confortante me sinto em seus braços. Finalmente, ouvimos o familiar chip 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 de Penélope. Ela salta de volta pelo buraco, abanando o rabo, e momentos depois a porta se abre e lá está Molly. Ah, meu Deus! Grito, voando em seus braços.
Pensei que algo terrível tinha acontecido com você, mas quando percebo que ela não se move, então não corresponde ao meu abraço. Abro os meus olhos e descubro que estou olhando diretamente para o cano de uma arma. Recuo e mantenho minhas mãos em posição de trégua. Enquanto me afasto da porta, vejo o captor de Molly. É um rapaz jovem, dos 19 anos, com expressão cautelosa. Um dos seus braços está apertado em volta de Molly. O outro segura a arma, apontando para nós. Quem é você? Ele exige. Apenas sobreviventes. Digo. Apenas pessoas como você. Ele me olha desconfiado. Por que vocês estão aqui? Ele ralha. Ninguém esteve em Toledo por anos. Por que vieram aqui? Por que você não abaixa a arma para conversarmos direito? Eu digo. De jeito nenhum, diz ele, balançando a cabeça. Me diga por que estão aqui? Estamos tentando chegar ao Texas, respondo. Há um acampamento do exército lá. Deveríamos pegar um trem até o fim, mas os trilhos estão danificados e fomos atacados por loucos. Ele faz uma pausa e um pedido de lampejo de interesse cruza seu rosto. Um acampamento do exército? Ele diz. Sinto que posso estar chegando a algum lugar. A menção de acampamento A menção do acampamento militar despertou seu interesse. Sim, recebemos uma mensagem de rádio de um acampamento de sobreviventes. Um militar. Vamos verificar. Ele estuda meu rosto como se tentasse descobrir se estou dizendo a verdade ou não. Sou Brooke. Continuo tentando atraí-lo para um terreno seguro para que ele abaixe a arma. Aponto cada um dos rostos antes de mim. Ben, Zack e esta aí é a Molly. Aponto para minha amiga, que está tremendo com uma arma na têmpora. Também estou aqui com a minha irmã, mais nova, Bri, e meu amigo, Charlie, que tem 1 ano. E tem mais um, o Rian. Ele está completamente inconsciente. Depois a Jack, o Pitbull e Penelope, a Chihuahua, que você já conhece. É isso aí. Isso é todo mundo. Você não precisa ter medo de nós. Só queríamos um lugar para nos abrigar até Rian acordar. Depois iríamos embora. Vocês realmente vão para o Texas? Pergunta ele, com seu tom próximo de curiosidade que dá uma agressão. Mas seus olhos ainda estão semicerrados, me dizendo que ele não tem certeza se pode confiar em mim. Sim, respondo. E se... Ele começa, então faz uma pausa. Posso ver que ele está hesitando, ponderando. E se eu dissesse que conheço a melhor maneira de chegar ao Texas daqui? Vocês me deixariam ir com vocês? Posso sentir Zack e Ben se tensionarem atrás de mim. Não conhecemos esse cara. Tudo o que sabemos sobre ele, até agora, é que ele tem uma arma e está apontando na cabeça de Molly. Deixaria, digo, tentando soar o mais honesta possível. Quanto maior o grupo, mais fortes seremos. Os sobreviventes devem permanecer unidos. Ele semicerra os olhos. Como posso confiar em você? Encolhe os ombros. Você só precisa dar um salto de fé. Há um longo momento de silêncio. Todos seguramos a respiração. Os olhos de Molly estão apertados. Sua pele está completamente pálida. Então, de repente, o garoto a solta. Ela voa para a frente, em meus braços. Seguro meu corpo trêmulo e o abraço com força, exalando toda a tensão que vinha tentando esconder do garoto. O alívio de todos é palpável. Sou Stefan, diz o garoto, ainda cauteloso, mas sem mostrar culpa ou vergonha por ter Molly como refém. Prazer em conhecê-lo, Stefan, digo, tentando soar cordial em vez de irritada. Estendo a mão para ele apertar, mas quando seu olhar se lança em direção à minha mão estendida, a giro num punho e o acerto, embaixo do queixo. Isso deixava inconsciente. Sua arma cai no chão. Eu a pego e guardo no canto. Todos me olham de boca aberta. O quê? Digo na defensiva. Ele mereceu. Ninguém discute comigo. É melhor amarrá-lo antes que ele volte a si, digo a Zack. Vamos pegar o estoque de comida dele, acrescento bem. Boa ideia. Entrelaço meu braço no de Molly e começo a levá-lo de volta para os outros. Ela está tremendo. Então, você está mentindo quando disse que Stefan podia vir conosco? Pergunta ela. Ah, não. Ele pode vir se quiser, digo, encolhendo os ombros. Então por que você bateu nele? Simplesmente senti a necessidade de colocá-lo no lugar dele.
Ninguém aponta uma arma para uma cabeça da minha melhor amiga. Molly fixa seus olhos verdes em mim. Obrigada, Brooke, diz ela, em voz baixa. E sinto muito pela discussão. Tudo bem, digo. Já esqueci. Molly e eu nunca tivemos demonstrações brandas de afeto. Fico desconfortável com esse tipo de conversa. Feliz, alcançamos os outros e Bri, perdão. Felizmente, alcançamos os outros e Bri corre em minha direção. Onde você esteve esse tempo todo? Ela exclama. Encontramos um sobrevivente, respondo. Bri franze a testa. Encontraram? Onde? Ah, o Zeke só está amarrando ele. Sua testa se frange ainda mais. Mas antes que ela tenha a oportunidade de me fazer outra pergunta, sou distraída por um barulho vindo de trás dela. Olho e vejo que Ian está se movendo. Ele está acordado. Molly solta um aperto no meu braço e me dá um pequeno empurrão, como se dissesse: vai com ele. Silenciosamente, vou em direção a Ian, que está começando a se sentar. Ele parece desorientado e seu cabelo cortado ainda está cheio de fuligem. Ele consegue se apoiar contra a parede e abraça os joelhos contra o peito. Brooke, disse ele, quando me vê se aproximar. O que aconteceu? Agacho-me ao lado dele e coloco minha mão suavemente no seu ombro. Não aconteceu nada. Você está seguro? Ele balança a cabeça. Não. Algo ruim aconteceu. Eu morri, não foi? Hesito, insegura de quanto deveria dizer a ele. Você parou de respirar? Explico. Mas foi por um tempo. Só se for por um tempo. Se for por um tempo, não torna melhor. Desvio o olhar. Minha voz está mais calma. Não, eu acho que não. Desculpe, diz ele, mas não quis dizer. Ele faz uma pausa, franze a testa e olha fixamente para mim. Você me trouxe de volta à vida, não foi? Posso sentir a emoção alojada na voz da minha garganta. O medo quando pensei que iria perdê-lo. O pânico. O alívio absoluto quando ele voltou a mim. Assinto lentamente. Ian abaixa o olhar para o colo, franzindo a testa como alguns pensamentos profundos estivessem o consumindo. Então ele olha para mim normalmente. Inclina-se para a frente e rapidamente me beija. Estou completamente desconcertada. Era a última coisa que esperava que ele fizesse. Mas foi maravilhoso, como a eletricidade no meu corpo. No entanto, a sensação agradável não durou muito, porque de repente sou atingida por uma pontada de culpa. Bem, Ian, não sei o que quero, nem como me sinto. Tudo bem, diz ele estudando minha expressão. Não espero nada de você. Este mundo é louco demais para relacionamentos ou encontros. Só quero fazer algo que o garoto normal de 18 anos faria, sabe? Caso seja a última vez. Soltei uma pequena risada e sorri timidamente. Ok. Nesse momento, Zack e Ben voltam com Stefan. Ele tem um grande hematoma no local onde deu um soco e parece incrivelmente irritado. Eles carregam uma caixa cheia de latas de comida. Finalmente poderemos comer. Molly olha para Stefan com frieza, como para avisá-lo que não esqueceu nem perdoou o incidente da arma. Você deve ser o sobrevivente, diz Bree com um sorriso amigável. Stefan lança um olhar mal-humorado. Sou eu. Bem, obrigado por nos deixar ficar aqui, acrescenta ela alegremente. Agradecemos sua hospitalidade. Stefan toca o queixo e estremece. Não tive exatamente muitas opções. Vamos, digo, olhando para dentro da caixa cheia de latas, de feijão e frutas. Vamos comer. Nós nos empanturramos das provisões e, enquanto fizemos, olhamos novamente para o nosso mapa, traçando nossa rota. Entre os bocados de pêssegos em lata, olho para Stefan. Você disse que conhecia uma boa rota para Texas, digo. Então nos conte. O Mississippi é, de longe, a rota mais segura, explica Stefan, apontando ele para o mapa. Vocês podem seguir o seu curso até Baton Rouge, na Louisiana. Temos um barco, explico enquanto coloco outro pedaço de pêssego na minha boca. Está no porto de Toledo. Levaria apenas algumas horas para voltar e pegá-lo. Poderíamos enviar um grupo pequeno. Um barco não adiantaria fazer nada, diz Stefan, com uma risada mais próxima de uma zombaria. Por quê? Pergunta franzindo a testa. Porque não há mais água no Mississippi. O leito do rio está completamente seco. O quê? Exclamo. Então por que nos daria ao trabalho de ir por esse caminho? Porque continua sendo a melhor rota, diz Zack suavemente.
É pelo menos assim que não teríamos. É pelo menos assim. Perdão. E pelo menos assim não teríamos que voltar para buscar o barco. Jogo minha lata vazia no chão, fazendo ressoar. Todos pulam com o som. Não sei por que estou tão irritada. É só que o destino parece estar jogando todos os obstáculos possíveis em nosso caminho. Você realmente precisa relaxar, diz Stefan. Relaxar? Digo, cada vez mais irritada a cada segundo. O que há nesse cenário para eu relaxar? Bem, diz Stefan, com altivez. Que tal o fato de eu conhecer um lugar perto por onde conseguimos motocicletas? Olho fixamente para ele, de boca aberta. Por que você não disse isso? Ele me lança um olhar de suficiência. Talvez tenha algo a ver com que você me nocauteasse? Você não me conquistou exatamente. Brooke, Bree me repreende. Você não fez isso, fez? Ele estava apontando um arma para Molly, exclamo me defendendo. Stefan, Bree o repreende. E então ela olha para cada um de nós. Podemos todos parar de discutir? Não está, não está fazendo bem nenhum. Não está fazendo bem a nenhum. Estamos todos juntos nisso. Então, podemos começar a agir como amigos? Cruzo os braços e olho para Stefan com desdém. Ele me dá um sorriso falso, o que me diz que provavelmente nunca seríamos amigos. Mas, se ele souber como conseguir motocicletas, e enquanto eu estiver na posse da arma dele, então ficaremos juntos. Bem, digo cedendo, vamos dormir um pouco. Partimos para o Mississippi amanhã de manhã.